Bom, agora sim, né? Começou a gravação, então vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Eu havia marcado, né, para hoje, né, nós começarmos a falar a respeito do realismo no Brasil, mas muito especificamente desse titã, né, chamado Machado de Assis, tá? Então, vamos começar pelo Machado de Assis. Semana passada falamos do Eça de Queiroz, né? Isso, vamos dando um tempo aqui para o pessoal ir chegando. Bom dia, Mariana. Seja muito bem-vindo, tá? Só um pouquinho. Bom dia, Natália. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Já vamos dar, já demos início, né? E vamos prosseguir falando a respeito do realismo, tá? Então, realismo no Brasil, falando a respeito especificamente de Machado de Assis. Meus amigos, é o seguinte. Unicamp já diminuiu o número de livros, tá? FUVEST, de uma certa forma, confirma, né, o seu vestibular também, tá? Então, enquanto o jogo não terminar, a gente continua jogando, tá? Então, faz que nem no futebol, irmão. Só depois que o juiz apitar. Enquanto isso, a gente fica correndo atrás da bola, tá? No Exército, a gente sempre falava o seguinte, que o Exército ele pode ficar anos sem ser empregado, mas ele nunca pode estar despreparado, tá? Então a gente tem que estar pronto para em condições de, né? Era um mote que a gente usava no Exército. Alguns de vocês são filhos de militar, sabem do que eu estou falando, né? E é o mesmo procedimento a gente aqui, cara. Enquanto o pessoal não bateu o martelo, já estão falando de adiar o Enem. Alguns falam que não vai ter Enem, mas volto a dizer. Bom dia, Isabela. Bom dia, Isabela. Já começamos, tá? Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Então, olha, enquanto o pessoal não bater o martelo, a gente tem que continuar jogando, cara. A gente tem que continuar correndo atrás da bola. Até ir atrás do gol de 47 minutos, 48 minutos, entendeu? E é o caso do Machado de Assis. Nós temos muitos vestibulares que escolheram Machado de Assis como tema, tá? Então, por isso a relevância. Então, semana passada, nós fizemos, né? Nós fizemos o Eça de Queiroz, tá? Que também é tema, né? Também é tema com a relíquia, tá? E hoje nós vamos fazer esse realismo no Brasil, tá? Então, vou levá-los ali para a minha apresentação, né? Deixa eu ver aqui. Que você está apresentando, isso mesmo. Então, vou levá-los ali para a minha tela, tá? Para falar a respeito de 3 obras em especial, tá? 3 obras em especial. No caso, eu também já passei pro Edilson, ele já vai mandar para vocês o meu resumão, tá? No caso aqui, o meu resumão tem o Quincas Borba. Deixa eu voltar lá para eu receber o pessoal, peraí. Isso. Karine, seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda. Rapidinho, deixa eu levá-los lá para o meu resumão. Por quê? Porque o Quincas Borba está aí na página 76. Se você quiser deixar aberta a sua apostila, página 76. Outra coisa que eu gravei a minha videoaula e eu tenho que falar para vocês. Na minha videoaula, eu escolhi pular agora, na ordem aqui, né? Eu escolhi pular o naturalismo, tá? Então, eu fui direto para o realismo no Brasil, tá? Direto para o realismo no Brasil. Fernanda, seja muito bem-vinda, tá? Eu resolvi pular o naturalismo e direto para o realismo, porque como eu falei sobre o Eça de Queiroz, então eu já vim imediatamente, né? Para Sejam todos muito bem-vindos, cara. Que maravilha vocês aqui, bicho. Cara, que saudade, velho, né? De poder entrar na sala e falar assim, sextou, irmão, sexta-feira, né? Nossa aula de literatura, né? Que prazer, cara, que prazer vocês por aqui, tá bom? Então tá, ó. Então eu pulei a aula 17, tá? A aula 17 eu vou fazer semana que vem. Semana que vem eu vou falar do naturalismo, vou falar a respeito das características desse naturalismo e vou falar de uma obra que é tema do vestibular deste ano, que é Casa de Pensão.
volto a dizer, cara, enquanto o pessoal não bater o martelo, a gente tem que continuar jogando, entendeu? Então, semana que vem, falo de casa de pensão, falo do naturalismo no Brasil. Escolhi, já que eu falei semana passada de realismo, continuar falando do realismo, mas agora realismo no Brasil. Se você abre a página, se você abre a página 71, ele começa falando alguma coisa sobre o Machado de Assis, aí ele fala a respeito do naturalismo no Brasil, tá? Essa abordagem eu vou fazer semana que vem, tá bom? Então, vai imediatamente comigo para a página 19, que é a hora que eu falo do Quincas Borba, tá? Então, hoje eu vou falar de 3 obras, pretendo falar de 3 obras. Quero falar do Quincas Borba, quero falar da obra O Alienista, e quero falar também da obra... eu quero falar também da obra O Espelho, isso mesmo. O Espelho, que é tema da Convest, e que é tema também, tema da Convest, da Unicamp. O Alienista, deixa eu colocar lá que eu anotei, né, para eu não lembrar de todos, tá? Então, o Espelho, que é tema da Unicamp, tema da Convest. O Alienista, que é tema da UFGD para esse ano, tá? E é tema da FUVEST e tema foi tema da UFMS ano passado, então a gente está aguardando, né, a decisão para esse ano, o Quincas Borba. Tanto é que eu coloquei aí uma análise de caso, página 76. O resumo do Quincas Borba já está na apostila, tá? Que é FUVEST e é também o FMS. Ele já está na apostila. Então vamos começar por ele. Aí o resumo do O Alienista, o Espelho, a gente vai publicar na plataforma. Provavelmente uma hora dessa já está publicado, porque eu enviei na quarta-feira à noite. Então, uma hora dessa você já tem você já tem o resumo lá na plataforma, tá? Desses contos. Tudo bem? Então vamos lá, meus amigos. Vamos imediatamente para o Quincas Borba, que foi o que eu preparei para hoje, tá? Então vamos lá. Então, o Machado de Assis, né, com sua característica com essa ironia fina, né, essa ironia ácida, um paradoxo. Então, a gente vai ver um paradoxo muito importante em Machado de Assis. Alguns me perguntam, né, quem foi maior, né, essa de Queiroz ou Machado de Assis? Eu acho que todos eles foram muito grandes nos seus respectivos países, né? Então, em Portugal, essa de Queiroz preencheu muito bem o espaço que lá ele tinha. Da mesma forma que aqui, Machado de Assis também preencheu muito bem o espaço que ele tinha. Então, no meu vídeo, você vai ter ali uma biografia, vai ter a respeito das características de Machado de Assis. Hoje eu preparei única e exclusivamente falar a respeito das obras. Então, vamos lá? Vamos então para o Quincas Borba. Antes aqui dessa análise que eu faço aqui no slide, acompanha comigo a história, né? A história se passa num lugar chamado Barbacena, em Minas Gerais. Todo mundo lembra? Em Barbacena, em Minas Gerais. O que acontece? O Quincas Borba, e aí é muito interessante, né? Porque leva o nome do livro, né? Só que Quincas Borba é um personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Interessante que o personagem Quincas Borba, ele tem uma participação que é o seguinte, ele começa no livro como uma lembrança de infância. Então ele estudou com Brás Cubas. Então ele é uma lembrança de infância, né? Só que daí o Brás Cubas, ele reencontra o Quincas Borba na rua, mendigão, entendeu? Não deu certo. E aí a gente tem uma história, aí o Quincas Borba abraça o Brás Cubas. Brás Cubas, naquele abraço, acho que ele chama abraço de urso, né? Ele rouba o Brás Cubas. E aí a gente retoma novamente a história com o Brás Cubas já bem. Desculpa, o Brás Cubas. O Quincas Borba, né? O doutor Quincas Borba, já bem, né, cara? Então aí ele tá bem e ele entrou para a filosofia. E na filosofia, ele tem uma vertente da filosofia que o Machado de Assis chamou de humanitas, né? Ou também chamado de humanitas no latim, né? Traduzido, um humanitismo.
E nesse humanitismo ele ganhou notoriedade e ficou bem, cara, né? O Quincas, né? O doutor Quincas, como é que é o primeiro nome dele que eu esqueci? Bom, e a gente chama ele de Quincas, né? Joaquim Borba, não sei o que, alguma coisa, Joaquim Borba. E aí o que acontece? Ele fica bem e parte para Barbacena, em Minas Gerais. Aí a gente não tem mais contato com Quincas. Aí, cara, o Machado de Assis lança o livro por nome Quincas Borba. Interessante que o Quincas Borba tem um cachorro. E esse cachorro ele trata como se fosse gente, como se fosse uma pessoa, né? E mais tarde, o nosso personagem aqui vai chamar o cachorro de Quincas Borba. Interessante que a tradução do inglês para o livro, desculpa, a tradução para o francês do Quincas Borba é o cachorro ou o filósofo, tá? Então, lê, né, aí o cachorro em francês me fugiu. Então, o cachorro ou o filósofo? Então, o Quincas Borba não teria, o nome livro Quincas Borba não teria tanto apelo na França. Então, na França, ele foi traduzido ou o filósofo ou o cachorro. Porque, na verdade, o Quincas Borba a gente não sabe se o livro é sobre o cachorro ou sobre o filósofo. Agora, é muito importante. A teoria filosófica do Humanitas, no caso, né, do humanitismo, ele vai, então, dar vazão a quê? A uma coisificação do ser humano. E é interessante que daí nós temos o animal presente, por quê? Porque o animal vai ganhando status de ser humano, e nós vamos ver no decorrer da nossa história que o ser humano vai ganhando status de animal, porque daí entra um personagem muito importante. Antes do nosso personagem, Quincas Borba se apaixona por uma menina que é uma senhora, né? Que é viúva, por nome Piedade. Só que Piedade tem um irmão chamado Rubião. O nome dele? Pedro Rubião de Alvarenga. Ela tem um irmão chamado Rubião. Só que ela é doentinha, coitado. O Quincas está apaixonado por ela, tal. Aí o Rubião gosta muito do Quincas e investe no relacionamento para que o relacionamento dos dois dê certo. Então o irmão tá dando a maior força. Só que a menina, acontece uma desgraça, a menina é acometida de câncer e morre. A menina morre. A senhora, né? A jovem senhora, porque o Quincas era apaixonado. Pois bem, da paixão, da piedade com o Quincas surge a grande amizade com o Rubião. E o Rubião, o que ele é? Ele é dono de uma escolinha de ensino fundamental. Ele é professor, Rubião é professor. E o Rubião, é claro, né, cara? Como é que eu vou dizer, cara? Ele se apaixona pelo intelecto do Quincas Borba. Então, ele é um apaixonado pelo Quincas Borba, um amigo do Quincas. Aí o que ele faz? Ele acaba ficando não só amigo, como também como é que eu vou dizer? Um companheiro, um damo de companhia, um damo, gostou de damo? Gostou, né? Mais ou menos assim. Ele se torna um companheiro, né, um leal escudeiro, vamos dizer assim, do Quincas. E o Quincas já está meio velho, né, cara? E o Quincas tem essas suas manias. Por exemplo, a mania, tratar o cachorro como se fosse gente, tá? Só vim aqui na sala aqui para ver se tem algum pedido aqui que me fugiu dos ouvidos. Vamos continuar. Não pretendo falar muito, cara, que na aula passada eu falei 53 minutos, irmão, fiquei com medo do Edilson me dar uma dura. Mas vamos lá. O que acontece? Aí, o Rubião está muito próximo do Quincas. Tá? E o doutor Quincas resolve ir para o Rio de Janeiro, né? Porque ele tem uma propriedade lá, uma casa lá, tal. E daí, para ir para o Rio de Janeiro, o que ele faz? Ele deixa o cachorro com o Rubião e deixa as instruções no cachorro, porque o cachorro é enjoado, irmão. Então, deixa as instruções para o cachorro para ele cuidar do cachorro. E o Rubião fica com o cachorro, meio a contragosto e tal, mas fez, né? É muito interessante que no decorrer do livro a gente vai entender que o Rubião se aproxima também do Quincas, por quê? Porque ele gosta do Quincas, ele conversa com o Quincas, mas ele sabe que o Quincas é velho e que o Quincas não tem herdeiro. Então ele tem a esperança de uma fatia do bolo, irmão. Na hora que o Quincas morrer, quem sabe ele lembra de mim, entendeu? Deixa uma propriedade para mim, deixa um dinheirinho para mim, entende? Então esse raciocínio do Rubião. Por quê? Porque o Rubião, a despeito de ser professor,
e acompanhar o Quincas, ele não entende muito bem a filosofia do Quincas, tá? O humanitismo, humanitas, né, como eles chamam no livro, né? Humanitismo. E o Quincas tenta explicar esse humanitismo para ele, né? E na explicação tem algo que é sensacional no livro, tá? Que é a história das duas tribos indígenas. Você lembra da leitura do livro? Eu vou te contar. O Quincas, para tentar explicar o humanitismo para o Rubião, e é uma filosofia que ele usa, né, para tentar explicar, uma sistemática, ele explica a respeito de duas tribos indígenas. Que uma tribo indígena tem melhor, tem a detenção, né? Elas detêm uma plantação de batatas, e tem uma outra tribo indígena que ela não tem como se sustentar, não tem as batatas. Bom, as batatas que uma tribo indígena tem é suficiente para aquela tribo indígena. Se ela dividir, por exemplo, entrar num acordo para não ter guerra, se dividir vai faltar para os dois. Então o negócio é o seguinte, irmão, a outra tribo que não tem as batatas ataca a tribo que tem as batatas. E aí nós temos a guerra, tá? Esse é o humanitismo. O que é o humanitismo? O humanitismo seria um positivismo às avessas, tá? Então, no humanitismo, o que acontece? Há uma espécie de releitura do darwinismo no sentido que o mais forte prevalece. Então, é o homem tragando o homem. Lembra? O homem é o lobo do homem, tá? Então, veja bem, as duas tribos se degladeiam. Então, elas vão se degladiar e elas vão entrar em combate. Aí, uma tribo ganha. A tribo que ganha, o que ela faz? Ela tem duas coisas para fazer. E aí entra a filosofia, né? Qual que é a filosofia? Aos derrotados, ou a miséria, né? Ou a condescendência. Ou então, ou você pune, ou você mata, ou você absolve. Aos derrotados, a miséria ou a condescendência. Aos vitoriosos, as batatas. Entendeu? Então, é uma filosofia do homem que traga o homem. Isso é muito importante, porque o Rubião não faz ideia disso tudo. Ele conversa com quem não entende bolhufas, a despeito de ser um professor. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter o Rubião, vítima da própria Humanitas. O Rubião será o homem tragado. O Rubião será vítima da própria filosofia do Quincas Borba. Agora, antes de entrar no mérito da questão, o que acontece? O professor Quincas viaja para o Rio de Janeiro. E aí, meio a contragosto do Rubião, o Rubião ali e tal, fica com o cachorro. No que ele fica com o cachorro, e é interessante, né, cara? Porque naquele tempo não tem Facebook, não tem, né, cara? E aí o que acontece? O Quincas passa mal no Rio de Janeiro e morre. Com a morte do Quincas, o Rubião olha para o cachorro e fala assim, bom, não, ele fica sabendo pelo jornal, ele lê o jornal e fica sabendo que o Quincas morreu. E num posterior, tipo assim, um dia, 2 dias, ele recebe uma carta do próprio Brás Cubas, o Brás Cubas dizendo que o Quincas morreu, tá? E aí o Rubião, o que ele faz? Bom, já que morreu, o que eu vou fazer com esse cachorro, irmão? Ele dá o cachorro, ele se livra do cachorro, tá? E no que se livra do cachorro, chega uma carta do convite do cartório para leitura do testamento. O Rubião fala assim, bom, vou ganhar uma fatia, né, irmão? Vou ganhar um pouco de mortadela, né, velho? Por ter ficado ao lado do Quincas, né, supostamente até a morte, né? Porque daí o Quincas morre, então vou ficar com ele até a morte. Na leitura do testamento, aí uma ironia do Machado de Assis, muito importante para você entender a leitura do livro. Na leitura do testamento não tem pessoas na sala, só tem o Rubião. O responsável, né? O tabelião, responsável pela herança, faz a leitura. Na leitura, o Rubião se torna o herdeiro universal do Quincas. Irmão, o Rubião herda tudo do Quincas. Tudo, tudo, tudo. Eu estou falando de propriedades no Rio de Janeiro, estou falando de dinheiro, 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 dinheiro. O Quincas era rico, irmão. Só que tem um detalhe. O Quincas tem que o Rubião, perdão, tem que tomar conta do cachorro. Cachorro esse que o Rubião chama de Quincas Borba. O que o Rubião faz? Corre lá onde ele tinha dado o cachorro, recupera o cachorro e assim recupera, né, a condição de herdeiro do Quincas Borba, tá?
interessante o herdeiro universal pelo seguinte, nós vamos ver que Rubião vai herdar o cachorro, Rubião vai herdar, ou melhor, ele vai herdar as propriedades, até aí tudo bem, ele vai herdar o dinheiro, até aí tudo bem, ele vai herdar o cachorro, aí o negócio começa a ficar engraçado. Porque na herança vem o cachorro, e o cachorro é obrigatório, porque é tema da herança. E muito importante, ele vai herdar também, ele vai herdar o cachorro e vai herdar também a morte. Por quê, cara? Porque o Rubião diz a história que até ali ele, como professor, ele está indo bem. Então é ali como professor, ele ganha pouco, mas ele é feliz. O livro fala que ele é feliz. O Rubião não sabe, mas agora que ele se torna milionário, vai começar a desgraça dele. Então ele vai herdar tudo do Quincas, inclusive a morte, tá? Ah, muito importante. O Quincas vai ficando doido. Sabe o que o Rubião herda? Também a loucura. Nós vamos ver que o Rubião termina doido, termina maluco, e assim também herda a morte, assim ele morre. Tudo bem até aí? Então estamos indo na leitura do livro. Aí, o Rubião agora é rico. Aí o que ele fala? Eu vou mudar de ares. Vou mudar de ares, né? O que ele fala? Vou para o Rio de Janeiro, vou para a corte, né? Vou para a corte. E na corte, o que ele faz? Ele pega um trem e vai até o Rio de Janeiro. No trem, ele conhece um casal chamado Cristiano Palha e Sofia Palha, né? Logo de imediato, ele acha a Sofia linda, a despeito, né, como toda mulher de Machado de Assis, ela tem uma beleza, mas ela tem também algo que atrai a realidade, né? Ela tem umas sobrancelhas grandonas, assim. Meninas, algumas de vocês têm a sobrancelha grandona, a famosa monocelha. Então, diz que ela tinha uma monocelha. Já ouviu monocelha? Então, ela tinha uma monocelha, a monocelha era grossa, tipo inclusive no livro fala, tipo uma taturana, né? Mas era uma mulher forte, como todas as mulheres de Machado de Assis, uma mulher que se impunha. Cara, é difícil falar isso aí, cara, mas eu vou falar, tá? Por exemplo, vocês não conhecem a minha esposa, vocês não conhecem a Flor. A Flor, cara, ela tem 1,55 m. Mentira, 1,55 m, sacanagem. A Flor, ela tem 1,60 m, tá? 1,60 m a Flor tem. Cara, é difícil o cara falar assim da própria mulher, mas eu vou falar. Cara, ela tem 1,60 m. Mas se você vira a Flor tem 1,90 m. Eu não sei se você entende o que eu quero te dizer. Ela é uma mulher de estatura pequenininha, mas ela é uma mulher que se impõe. Já viu essa mulher que se impõe? Uma mulher que sabe andar no salto. Essa é a Flor, entende? Então, a minha esposa, eu falo para ela, Flor, você tem 1,90 m, né? Porque ela é uma mulher que se impõe. Então, ela é uma mulher altiva. Essas eram as mulheres de Machado de Assis. A Flor é linda. Mas as mulheres de Machado de Assis, elas supostamente tinham algo que, como é que eu posso dizer, né? Deixa eu voltar lá, pera. Vocês gostaram, né? Não, é verdade, cara, é verdade. Então, uma mulher que sabe se colocar no salto, entende? Então, essas eram as mulheres machadianas. Eram mulheres que elas tinham lá, vamos voltar para Capitu, volta para Capitu. Ela tinha olhos de ressaca, ó, professor Jacé. Ó, cara, eu tô com uma dificuldade com esse negócio de quarentena, irmão. Eu durmo 4 horas da manhã, velho. 4 horas da manhã e levantar cedo para mim é uma treta, tá? Então, a Capitu tinha olhos de ressaca, chamados de olhos capitulinos. Então, era uma mulher que sabia se impor, mas supostamente tinha o seu defeito, né? Assim era Sofia. Sofia era uma mulher que tinha a monocelha. Então tinha a sobrancelha enorme, tá? Mas era uma mulher que se impunha. Logo na hora, o Rubião, né, já olhou a menina de maneira diferente, casada com o tal do Cristiano. E eles se aproximam do Rubião. E aí começa a conversa. Ah, por que você está indo? Ah, eu tô indo porque eu recebi uma herança. O Rubião entrega a rapadura, irmão, inteirinha, velho. Ele fala assim, não, recebi uma herança e eu tô indo pro Rio de Janeiro, cuidar, vou ficar numa casa que eu herdei, uma casa no Botafogo. O Rubião e a Sofia moravam numa espécie de subúrbio. Eles eram um casal, tipo, classe média baixa, tá ligado? Moravam num lugar chamado, eu anotei o nome do lugar, num lugar chamado Santa Teresa, numa vila, né, num bairro chamado Santa Teresa,
E nesse bairro Santa Teresa, eles tinham o costume de receber as pessoas, vizinhança, tal, as pessoas iam lá, tal, e frequentavam a casa dele. Coisa de pobre, né? Você tá ligado, né? Como é que é, né? O cara passa lá na sua casa, ei, vizinho, aí você entra lá, toma um tereré, tal, esse negócio, né? Que a gente gosta, né, tal. Eu moro num condomínio, eu vou falar a verdade pra você, eu sinto falta disso, entendeu? Sinto falta, né, do camarada bater, ei, José, como é que você tá? Sabe aquela hora inconveniente e tal? Mas assim mesmo é legal, porque daí você conversa, você se distrai, né? A gente não pode mais receber pessoas, estamos todo mundo confinado, mas tudo bem. E aí o que acontece? Aí eles começam a trocar informações. Mas não, em nenhum momento fala assim, Rubião falou assim, né? Eu vou sugar esse camarada. Não. Há uma aparência que as coisas parecem acontecer naturalmente. Inclusive, o Rubião dá um conselho. Desculpa, o Cristiano Palio dá um conselho para Rubião. Fala para Rubião assim: cara, toma cuidado, você tá indo pra corte, irmão. Lá os caras comem as pessoas vivas, velho. Lá os caras vão se aproveitar, porque percebe que ele é um homem simples. Rubião é um homem do interior. Um professor, mas um professor de ensino fundamental. Não que, né, haja diferença se ele é ensino médio e tal, não é isso que eu quero dizer. Mas ele era um cara do interior. Então eles percebem a ingenuidade do Rubião e fala para ele, ó, cuidado, tal, a Sofia, né, ó, cuidado, tal. E aí eu tenho Rubião que está cada vez mais caído por Sofia, que é algo também, uma ironia de Machado de Assis sensacional. Se você lembra, Sofia é um nome latino. A palavra Sofia é a palavra que vai dar origem à palavra sabedoria, entendeu? Então, lembra? Filosofia. O que é filosofia? É a sabedoria do amigo, filho, irmão, né? Sabedoria do irmão, sabedoria. Então é a palavra latina que vai dar origem à palavra sabedoria. Então o que eu tenho? Eu tenho um professor que se apaixona por quem, irmão? Por quem? Pela sabedoria. Mas eu vou te contar, ao longo do livro, Sofia não corresponde, Rubião. Ironia, né, cara? Então eu tenho um professor que se apaixona pela sabedoria, mas não é correspondido. E aí, Rubião se embrenha nessa amizade. E uma amizade que tem uma segunda mão, né, cara? O empréstimo. Pô, eu tenho aqui, né, um serviço aqui, tal. Você não me dá um empréstimo? Rubião empresta. Cara, a amizade, ela vai andando a tantos passos e a passos largos, que daí o que acontece, cara? Cara, meu horário tá adiantando, velho. Oh, meu Deus do céu. Uma amizade que vai andando a tantos passos e a passos largos, que vai caindo de um jeito que o Palha vai administrar o dinheiro do Rubião. Mas não, o Rubião não tem ideia daquilo que ele tem. Ele não tem ideia do dinheiro que ele tem. Quem tem ideia? O Palha. O Palha tem ideia. E o Palha vai administrando a situação, vai administrando o dinheiro, e isso é uma via de mão dupla. E aí eu tenho empréstimo daqui, eu tenho empréstimo dali. O Palha vai ascendendo socialmente. E a ascensão social, ela entra no seu auge na hora que o Palha inventa de abrir com o Rubião uma sociedade, um comércio de importação. O Rubião não sabe trabalhar com comércio, tem medo que se dê mal. Mas o Rubião está caído pela Sofia. E num dia, num passeio pelo jardim, ele canta a Sofia, ele fala para a Sofia que ele está apaixonado por ela. A Sofia, na hora, né, assusta, dá uma recusada, dá uma tesourada, né, porque ela achou aquilo lá um absurdo. O que ela faz? Ela conta para o marido, ela quer uma atitude pelo marido. Interessante que nesse ponto a gente tem que essa genialidade do Machado de Assis. Porque, veja bem, a gente tem que escapar, sobretudo, da leitura superficial. Durante muito tempo na escola, a gente fala assim, ó, lê Machado de Assis que é divertido. É divertido? É divertido. Cara, mas extremamente psicológico. Nós temos os personagens, que esses personagens eles são apresentados para nós em duas camadas. Uma camada é a camada que a gente, o narrador é universal, a gente sabe todo o sentimento do Rubião. A gente conhece o Rubião do avesso. A gente sabe o que o Rubião pensa, o que o Rubião sabe, o que o Rubião espera, o que ele deseja. Em contrapartida, a gente tem o Cristiano Palio, que a gente conhece ele superficialmente. Ele é um mistério. A gente não sabe o que concatena na ideia dele. Ele é casado, supostamente apaixonado pela mulher, porque ele é casado. Contudo, agora, eu tenho um confronto. Por quê? Porque Sofia conta pro Cristiano o que aconteceu. Ó, o Quincas me cantou. O Quincas tá achando que, né, tá forgado, ele me cantou.
Qual que é a atitude do Cristiano Palha? Qual que é a atitude que Sofia quer que Palha tome? Vê? Então é uma hora que a gente é surpreendido. Por quê? Porque esses personagens são para nós enigmáticos. Então o Cristiano ele tem um processo de negócio com o Quincas. E ele fica indignado. Diz o livro que ele fica indignado. Contudo, ele tem uma condescendência. Ele fala para a esposa, olha, a gente está num processo e tal. Ele pede para que ela releve. Ao relevar, né? Olha só o que nós temos aqui. Nós temos algo que realmente não acontece no livro. Não há uma relação sexual do Rubião com a Sofia. Mas há uma sugestão do marido para que ela releve, que ela entenda a situação financeira dos dois. Cristiano Palha pede para ela, não pede, irmão, mas você entende o que eu estou querendo te dizer? Ele não pede para ela, não transa com ele, não, ela não fala, ele não fala isso. Ele não fala para ela, não, leva ele, né? Engana ele, não, ele não fala, mas ele dá condescendência, porque qualquer marido, né? Vamos dizer, vamos voltar para um marido romântico. O marido romântico, irmão, ia pegar a cartucheira e disparar os tiros na cara do Rubião. Irmão, se um amigo meu canta a flor, irmão, eu pego a cartucheira aqui, irmão, e vou lá e descarrego na cara do cara, velho. Não tem essa que é meu amigo, é meu patrão, não tem essa, irmão. Entendeu? Mas tá massa, deixa pra lá, coisa minha. O Palha não faz nada disso. O Palha não faz nada disso. E aí, o que Sofia faz? De uma certa forma, Sofia entende. Então, Sofia joga todo aquele charme, mas sem permitir. Sofia não se permite. Mas aí Sofia vai, né, lidando em banho-maria com o Rubião. Ela sabe dessa paixão. O Rubião não é algo velado. O Rubião vai lá e conta para ela, não, você é lindo, estou apaixonado por você. Só que daí ela vai levando em banho-maria. Aí nós temos esse acesso, né, vamos dizer assim, a essa condição dos dois. Em nenhum momento o livro fala, ó, o Palha tá roubando o Rubião, mas a gente vai entendendo que essa amizade é só para esse interesse. E aí eu tenho a tal da Palha e Cia, né? Que é companhia, né? Inclusive a companhia leva, né, o próprio nome do Palha. O Palha dá desculpa aqui, não, eu que manjo do negócio aqui, deixa que eu faço. E eles também têm um outro companheiro, que é o Camacho. O Camacho também entra como companheiro da sociedade, e o Camacho, inclusive, também tem outras pretensões com o Rubião, que é lançá-lo no mundo da política, entendeu? Todo mundo querendo se aproveitar do Rubião. Eu lanço o Rubião no mundo da política, o Rubião tem dinheiro para bancar isso daí, e aí eu ganho meu cargo público, irmão, e eu vou me dar bem, entendeu? Numa assessora, e eu tô tranquilo, eu tô massa, entende? Todo mundo não manititas, irmão. Todo mundo querendo sugar o Rubião. O que acontece? Ó, o Palha, ó, ascendendo socialmente. Muda de casa. Ele vai agora, ele vai morar, eu anotei aqui, ele vai morar na Praia do Flamengo. Não, na Praia do Flamengo, isso mesmo, não. Ele vai morar na Praia do Flamengo, tá? Então aí, ele muda de casa, só ascendendo, só ascendendo. A Sofia entra num negócio humanitário. Só que o Rubião tá ficando doido com a paixão não correspondida. Ele tá ficando maluco. O que o Palha faz? O Palha mente que ele quer entrar no negócio de banco e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já não convém a sociedade dele com o Rubião. Ele tesoura a sociedade. E aí o Rubião tá perdendo a grana, tá perdendo a grana, tá perdendo a grana, e o Palha só ascendendo. Muito importante a gente dizer o seguinte, que dentro do Humanitas, da filosofia, o Rubião é o homem a ser tragado, é a pessoa que está sendo tragada, né? Ele está sendo tragado emocionalmente, ele está sendo tragado financeiramente. Então eu tenho uma falsa amizade, que a gente vai entender que é uma falsa amizade. Eles não gostam do Rubião, eles gostam daquilo que o Rubião proporciona a eles, tá? Porque o Rubião, veja bem, ele era pobre e ficou rico. Só que o Rubião não sabe ser rico. Já os nossos personagens, Cristiano, Palha e Sofia, eles eram pobres. Filho de gente pobre. Classe média baixa. Mas só que daí, ao contato com o Rubião, o que eles vão fazendo? Eles vão sabendo ficar ricos. Eles vão sabendo enriquecer. Já o Rubião,
não sabe ficar rico, aí ele vai empobrecendo. Então nós temos o paradoxo. O que é o paradoxo? Duas coisas contrárias que convivem, e os três convivem nesse laço amoroso. Aparece um outro personagem chamado Carlos Maria. O Carlos Maria também, né, lança charme para a Sofia. Sofia, muito bem treinada no Rupião, também lança charmes para o Carlos Maria. O Rubião fica louco, enciumado, e louco mesmo, ele vai perdendo a razão. Bom, deixa eu ir já para a conclusão do livro. O Palha, inclusive, muda uma terceira vez de casa, vai para um palacete, e o Rubião fica doido mesmo. Aí o que o Rubião faz? Tem um acesso de loucura. Ele entra numa carruagem, à força com a Sofia, pergunta para a Sofia se ela, né, não vai se decidir, se vai ficar com ele e tal, porque ele está morrendo de ciúmes dela com o Carlos. E ele fala para ela fugir com ele porque ele é Napoleão III. Uma coisa muito irônica, muito legal, né, cara? Porque, veja, é uma condição de um realismo brasileiro que imita uma condição europeia. Porque o europeu é o alvo. Então, eu quero que vocês percebam na história que não teve o Napoleão II. Não teve o Napoleão II, não teve o Napoleão III. Teve Napoleão. Só que para Rupião, se ele for o Napoleão III, para ele tá massa, entendeu? Então, veja bem, é como se eu fosse aqui um cara de TI, né? Pô, mas eu não quero ser o Bill Gates, entendeu? Se eu for ali um sapatinho do Bill Gates, o Bill Gates terceiro, tá massa, eu não preciso nem um segundo, eu posso ser o terceiro, entende? Um raciocínio de uma condição brasileira. Essa condição brasileira que é muito antiga, vocês conhecem essa condição. O Brasil é o país do futuro. E a gente nunca, esse futuro nunca chega, né? A gente chegou a fazer parte dos BRICS. Ah, irmão, nós somos dos BRICS, irmão, né? Só que daí isso não trouxe materialidade para nós. A gente não atinge a condição, nós continuamos com as nossas misérias. No tempo, né? Bom, eu sou mais velho que vocês, bem mais velho, inclusive. Então eu lembro quando a gente tinha o Maracanã, maior estádio do mundo, pô, a gente vai chegar a país de primeiro mundo. Não chegou, irmão. Continuamos sendo o mesmo Brasil. A gente, por exemplo, a gente tem o São Paulo, que é a maior estrutura. Qual que aconteceu com o São Paulo? Entende? Agora nós temos o Corinthians, agora nós temos o Allianz Parque, São Parmeira, e a gente não passa da condição de país subserviente. Então, a gente era subserviente com Portugal, nos tornamos subservientes com os Estados Unidos, e, pelo jeito, vamos nos tornar subservientes da China. Entende, cara? Então, a gente nunca ganhou essa condição. E o Rubião encarna essa condição, porque ele não é o Napoleão, ele é o Napoleão III. Deixa eu ir para o final do livro. E daí, o que acontece? O Rubião, ele fica doido. E aí, a Sofia, ela tem a sua assistência, o seu órgão de assistencialismo. Ela entra num negócio de filantropia. Olha a ironia de novo. Ela aprende a cuidar das outras pessoas. É uma filantropa, entendeu? Mas o amigo que proporcionou isso daí, o enriquecimento do casal, o que eles fazem? Colocam ele num manicômio. Então, há o desprezo da pessoa, a pessoa relegada ao elemento manicômio, que vai ser muito tratado, né, em O Alienista. Então, esse elemento manicômio é um elemento novo, tá? Você que vai estudar psicologia e tal, você vai ver o seguinte, que existia, isso é graças à Flor, né, que é a Flor Acadêmica de Psicologia, existia os barcos dos loucos, porque não tinham onde colocar louco, colocavam os loucos num barco e deixavam o barco andando. Isso, há muitos anos atrás. E daí o que aconteceu? Aí foram criando o quê? Os manicômios. O manicômio, né? E aí algo é muito interessante, né? Eu tenho manicômio porque aqui no manicômio eu tenho certeza que as pessoas que estão guardadas aqui são malucas. E eu que estou aqui pro lado de fora, eu sou bom, eu sou certo. Mas no final, quem que é certo, entendeu? E aí eu tenho Palha, eu tenho o Cristiano Palha e a Sofia Palha, que fazem isso comigo, colocam ele no manicômio. Bom, ele dá um jeito, foge do manicômio e vai para a terra natal. Ele abandona tudo aquilo lá, porque aquilo lá não deu certo. O dinheiro está acabando, ele está ficando pobre.
abandona tudo aquilo lá e volta para Barbacena. Lá em Barbacena, ele, né, ninguém mais o reconhece, ninguém mais, ele não pertence mais ao lugar. E aí o que acontece? Ele vai para a condição do cachorro. Lembra quando a gente tem essa frase que a gente fala assim? Ah, o camarada tá parecendo um cachorro, esquecido igual um cachorro de rua. É isso que ele se torna. Então ele leva o cachorro, o Quincas, o cachorro está com ele até agora, ele leva o cachorro e finalmente ele se torna um cachorro de rua. O Rubião herda um cachorro, né? Ele era um professor na cidade, né? Supostamente uma pessoa estabilizada, uma pessoa feliz, herda uma fortuna, aquela fortuna é uma desgraça para ele. Ele passa por toda a teoria do Humanitas, por quê? Porque ele é tragado, ele é sugado, tanto emocionalmente, ele é tragado na sua psique, ele é tragado na sua psique, ele é tragado no seu emocional e ele é tragado na sua condição financeira. E aí o que acontece? Ele está na rua, mendigo, ele está na rua como um cão. E assim, Rubião morre. 2 dias depois, quem morre é o cachorro. Então, eu tenho essa história, que é uma história sensacional. Muitas vezes a gente passa batido, né? A gente lê Memórias Póstumas, porque abre o realismo, e a gente lê Dom Casmurro e morreu a treta. Mas o Quincas Borba tem o seu lugar na literatura devido a esse seu paradoxo, essa sua ironia, que é, no mínimo, sensacional. Então eu tenho, quando a história termina, eu tenho Cristiano Palha, que está, né, numa posição social excelente, mora num palácio lá no Rio de Janeiro. Como é que ele conseguiu isso? Se sugando o Rubião. Mas só que tudo é uma maneira legal, ele não vai ser preso, ele não fez nada desonesto, entende? Ele fez algo que atenta contra a moral. Mas o que é moral sobre os interesses, sobre os meus interesses? Esse é o Humanitas. Então, o meu interesse prevalece. Lembra? Ao vencedor, as batatas. Inclusive, quando o Rubião está na rua, está lá na mendigando, ele sempre fica repetindo para ele: eu sou Napoleão III, e aos vencedores, as batatas. Ele nunca entendeu nada o que o Quincas falou para ele. Assim termina o livro. Certo? Alguma pergunta sobre o livro? Alguma questão? Eu quero fazer um exercício rapidinho. Tá? Alguma pergunta? Alguma questão? Quero fazer um exercício rapidinho. Então faz um exercício aqui comigo. Tá? O exercício está lá na página da apostila. Abre a página da apostila. Está lá na página 77 da apostila. Tá? Faz o exercício aqui comigo. Página 77 da apostila. Aqui eu tenho antes do exercício, tá? Eu tenho uma breve análise, né? O trama de Quincas Borba gira em torno das relações sociais. O ingênuo professor Rubião descobre a maldade humana ao se mudar para a corte. As manifestações de amizade que recebe por parte do casal Palha só são verdadeiras para a sua credulidade provinciana. Mas Rubião não é uma criatura do caipira enganado na cidade grande. Convém recordar, nesse sentido, que sua própria relação com o filósofo Quincas Borba tinha algo de interesse, e que ele só resgatou o animal de estimação do amigo morto depois de conhecer a determinação do inventário. Tais circunstâncias mostram que Rubião não era assim tão inocente. Quincas Borba representa a reafirmação dos princípios humanitas, desprovidos de moralidade. Tudo é permitido, porque tudo se faz em nome da substância original, tudo se faz em nome da sobrevivência. A filosofia se enquadra perfeitamente no jogo de fingimento das relações sociais. A moralidade aparente esconde a imoralidade da essência dessas relações. Cara, é um livro sensacional, tá bom? Pois bem, então faz o exercício aqui comigo, rapidinho, tá? Diz assim, vamos lá. FUVEST, que é o primeiro exercício que você tem aí. Assinalar a alternativa que transcreve passagem do romance Quincas Borba. No caso, cara, o que acontece? Como Quincas Borba foi personagem de um outro livro, aí, mano, há talvez uma bagunça na cabeça do candidato. Então, a pessoa que não leu o livro, o que ela vai falar? Ah, não vou jogar aqui, porque parece Quincas aqui em quase tudo. Melhor, só 2 questões. Né? Olha a primeira. Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio, tão inteligente e abastado, Quincas Borba. Essas são palavras de Brás Cubas, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Então lembra, Quincas Borba é um personagem lá no Brás Cubas. Então a FUVEST está aqui vendo se você tem ciência disso. Letra B. Saberia, Rubião, que o nosso Quincas Borba trazia aquele grãozinho de sandice que o médico supôs a Charlie? Seguramente não. Tinham por homem esquisito, né? Agora sim, este é o fragmento de Quincas Borba, né? Porque daí fala do personagem central. O personagem central necessariamente não é Quincas Borba. O personagem central é Rubião, tá? Agora, só para desencargo de consciência, letra C. Era tarde para manter o camarote a Escobar. Aí, tá vendo? Dom Casmurro. Então, o personagem Escobar é de Dom Casmurro. Letra D. Sim, a lamparina ia morrendo, mas ainda podia dar luz ao regresso de Paulo, quando Flora o viu entrar e ajoelhar-se outra vez ao pé do irmão, e ambos dividirem entre si as mãos dela, mansos e cortados, ficou longamente atônita, né? Então, de novo, outro fragmento que não pertence ao Quincas Borba. Tristão e Fidélia desceram hoje a Aguiar, os foi guiar a prainha. Dali vieram almoçar ao Flamengo, onde Dona Carmo, né, esperava os recém-casados e os abraçou cheio de coração. Outro fragmento que também não pertence ao Quincas Borba. O único que pertence ao Quincas Borba é a letra B. Meus amigos, ó, eu tenho aqui o avançado da hora, eu tenho aqui um breve, né, elemento do alienista, eu vou deixar gravado aqui para que você leia posteriormente, tá? Então, muito importante o alienista, um conto onde o Machado de Assis faz o seguinte questionamento, né, cara? Quem que é doido, né? Quem é maluco? O alienista já é mais de domínio público, então eu me permiti, tá? Então, falar mais do Quincas Borba, que não é tão domínio público assim, do que do alienista. Mas vale a pena, tá? A leitura do resumo que eu fiz, tá bom? Recentemente eu assisti um documentário onde um repórter brasileiro, esqueci o nome dele agora, fazer essa injustiça, fez uma reportagem no Juqueri, né, cara? Que era um importante manicômio lá no Rio de Janeiro, onde inclusive pessoas eram colocadas ali, pessoas que eram inimigas políticas de outras pessoas. Então as pessoas eram deixadas lá de estado degradante. Então eu estou falando do Juqueri porque o alienista coincide com a inauguração do primeiro manicômio no Rio de Janeiro. Então, querendo ou não, Machado de Assis está fazendo uma denúncia e também uma reflexão. Por que o manicômio? Né? Você sabe que hoje, pelo Conselho de Psicologia, isso não é mais aceitável. Né? Então, não é aceitável deixar a pessoa largada, abandonada lá. Né? Então, há quem diga, né, que agora o manicômio é outro, né? Se chama remédio. Né? Então, ele topa a pessoa de remédio, dá um sossego-leão, deixa as pessoas ali supostamente convivendo com as outras. Mas isso aí fica para você aqui uma análise, né, do alienista para você ler. Aí eu tenho um exercício que eu deixei aqui, que inclusive faz parte do resumo que eu fiz, tá? Faz o exercício, tá? Então tá aqui o gabarito para deixar gravado para você estudar a respeito, tá? E aqui também uma breve análise do espelho, que também, né, cara, faz parte de Papéis Avulsos, né? Que é o livro que contém tanto o alienista quanto o espelho. Mais uma vez eu tenho, né, a dualidade, né, o paradoxo, a antítese muito presente em Machado de Assis, né? Eu tenho o ser com o parecer, o desejo com a máscara, a vida pública com a vida íntima. Tudo isso vai se demonstrar em um espelho na hora que o nosso personagem, né, ele coloca a farda e ele começa, né, encarna aquilo que as pessoas querem ver nele, que ele é um alferes, né? Então, aquilo ali traz prestígio, então ele encarna aquilo, ele é o externo, ele é aquela pessoa que as pessoas querem ver, tá? Muitas vezes, nós saímos de casa e colocamos a nossa farda de alferes. A gente quer ser o que as pessoas querem que nós sejamos. E nós nos omitimos de ser nós mesmos. Aí nossa imagem fica opaca no espelho. Sensacional, né, cara? A gente deixa a nossa imagem opaca no espelho, e a gente veste uma farda, e a gente sai à rua, e a gente quer que as pessoas nos vejam como as pessoas querem nos ver. A gente veste aquela carapuça. Interessante, uma leitura interessante.
deixei o exercício também com o gabarito. Vou deixar aqui gravado para você estudar certinho o exercício da FUVEST, tá bom? Meus amigos, eu falei mais que a minha boca. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos ver aqui, eu tenho uma pergunta aqui. Vamos lá. Professor, os personagens de Machado de Assis sempre tiveram complicações com relacionamento com mulheres, com Capitu, Sofia, né? A esposa do alienista. Isso pode refletir uma condição do próprio Machado? Ou é uma característica do realismo? Eu posso dizer que é uma característica realista do Machado. Porque o Machado, supostamente, era um homem resolvido, meu camarada, Caio. Ele era um cara resolvido. Ele foi casado por 35 anos, cara. Quando a esposa dele morre, ele não casa de novo. Não há registro que o Machado de Assis teve amantes. Poderia até ter, mas não teve registros. Então, veja bem, na verdade, é uma característica realista presente no Machado. É uma maneira dele dizer para nós, olha, nós não somos perfeitos. E aquilo que no romantismo é eleito como perfeição, eu vou te mostrar, ele não é tão perfeito assim. Mas mesmo ele não sendo perfeito, ele não é menos apaixonante. Gostou, Manel? Sensacional, né, cara? Elas não são perfeitas, mas mesmo não sendo perfeitas, elas não são menos apaixonantes. Isso o Machado de Assis fez com maestria. Então ele mostra os defeitos das mulheres, mas ele mostra também como elas são apaixonantes. A Dona Evarista, você lembra? Ela foi escolhida porque ela era feia. O próprio Simão Bacamarte afirma isso daí. Não, eu escolhi ela porque ela é forte, entendeu? Porque ela é morena, forte, ela vai me dar bons filhos, entende? E eu escolhi de propósito, ela não podia ser muito bonita. Por quê, né, mano? Aí eu vou encerrar aqui meu argumento, né, cara? Porque acontecia mais ou menos como acontecia comigo. Eu vou ser sincero com vocês, acontecia comigo com a Flor, né? Então, eu, professor, jovem, né, cara? Aí o que acontece? Cheio de redação para corrigir. Aí o que a Flor vinha na sala, me dava um beijinho e falava assim: amor, eu vou deitar. Irmão, amor, eu vou deitar? Ah, velho, eu vou ficar corrigindo prova, velho, né? Eu ia deitar também, entende? O Simão Bacamarte, ele fala que a Evarista tinha que ser feia para ele não deprimir, né? Para ele não ai, mano, não posso falar. Para ele não deixar em primeiro plano a ciência. Então, a ciência tinha que ser em primeiro plano. Ele era um doido? Não era. Irmão, quem que é normal? Quem falou que o professor Gessé é normal? Quem falou que o Edilson é normal? Quem falou, velho? Né? Quem falou que esses caras que te dão aula são normais? Quem falou que os caras não estavam andando aí no manicômio esses dias aí? Entendeu? Mas não, um abraço, tá bom? Espero, gostei da sua pergunta, hein, Caio? Sensacional, cara. Espero ter respondido, tá bom? Gente, coloca um ok aí, se tá tudo certo, se tá tudo ok, tá bom? Coloca aí, eu não tenho Schmidt, né, mas põe ok. Ô, Caio, pode crer. Mariana, muito bem, muito bom, tá? Cara, ó, Ana, muito bom, cara. É o seguinte, vocês têm aula agora, eu vou deixá-los, tá bom? Então, tá na hora lá da próxima aula, tá? Um abraço e até semana que vem, na hora que falarmos a respeito do naturalismo, tá bom? Um abraço, meus amigos. Até a próxima.